Olá, meus cientistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós temos uma experiência de química fantástica nessa aula. Vamos acompanhar? E o primeiro material que nós vamos utilizar é uma vela. Eu fixei a vela sobre essa tampa, mas vocês podem utilizar um prato, um pires, é até melhor para o experimento. Outra coisa que nós vamos utilizar também é uma caneta para demarcar qual o tipo de recipiente. Fósforo, então já sabem que nós vamos precisar da ajuda de um adulto para realizar essa experiência, e de 2 recipientes plásticos. Eu peguei 2 garrafinhas de 500 ml e cortei para fazer o meu recipiente. Eu preciso que a vela não encoste em cima e que ele tampe toda a vela, tá bom? Vocês podem utilizar também um copo. E por último, e não menos importante, são os 2 reagentes químicos que nós vamos utilizar nessa experiência. Um é o ácido acético, mais conhecido como vinagre, tá? Que eu acredito que todos tenham em casa. E o outro é o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio vocês podem encontrar tanto em farmácias quanto mercados. E vamos iniciar essa experiência escrevendo em cada recipiente. Em um, vocês vão escrever oxigênio. E no outro, nós vamos escrever gás carbônico. Agora que eu já tenho os meus 2 recipientes, eu preciso pegar esses materiais. O oxigênio está presente no ar. Então, ao fazer isso sobre o recipiente, eu estou oxigenando o interior dele. Então, já tenho bastante oxigênio. Agora, o gás carbônico, já que a professora quer uma concentração bem alta desse gás, eu vou fazer essa experiência para conseguir. E como eu vou fazer? Da seguinte maneira. Só um minutinho. Quando eu misturo ácido acético ou vinagre com bicarbonato de sódio, o resultado dessa experiência é a liberação de gás carbônico, tá? Então, para conseguir uma concentração bem alta de gás carbônico, eu vou unir esses 2 ingredientes. Agora que eu já expliquei como que eu vou conseguir esses 2 materiais, eu vou acender a vela. Peçam para o pai e para a mãe de vocês, não esqueçam. E aí, agora eu vou testar. Quando eu coloco o recipiente cheio de oxigênio sobre a vela, olhem o que acontece. Observamos que a vela apagou, mas levou algum tempo. E agora vamos observar o que acontece quando colocamos gás carbônico sobre a vela. Antes de produzir o gás carbônico, eu vou adiantar a experiência deixando a vela acesa. Agora que a vela já está acesa, nós vamos colocar o vinagre e vamos colocar o bicarbonato de sódio. Vou colocar esse lado que não está escrito para vocês observarem essa reação. Agora que já produziu uma quantidade bem alta de gás carbônico, eu vou retirar o excesso, a água, né? Mas observem que eu estou tampando com a minha mão para não tirar o gás carbônico. E eu vou colocar sobre a vela e nós vamos observar o que acontece. Na hora! Legal, né, meus cientistas? Essa experiência eu acho ela fantástica. Mas qual o objetivo de estarmos fazendo ela? O objetivo real é que lá na página 54 do livro de português de vocês, tem como montar um relatório de um experimento científico. Mas antes de falar sobre o relatório, que eu já vou explicar o passo a passo para vocês, eu gostaria de lembrá-los o porquê que isso aconteceu. Vamos explicar agora o que ocorreu durante esse experimento. Quando eu
coloquei esse recipiente que tem oxigênio, nós podemos observar que a vela demorou um pouco para apagar. Isso ocorreu porque, para que o fogo ocorra, ele precisa estar queimando o oxigênio presente no nosso ar. Então, quando eu coloquei o recipiente aqui sobre a vela, o fogo se manteve aceso enquanto tem oxigênio aqui. Então, ele está queimando todo o oxigênio. Acabou o oxigênio, ele apaga, porque o fogo só ocorre na presença de oxigênio. Ah, professora, mas tem ar aqui dentro também. Sim, o nosso ar ele não é formado 100% de oxigênio. Nós temos gás carbônico, temos vários outros gases presentes no ar. Porém, quando eu coloquei o gás carbônico, a vela apagou instantaneamente. Por quê? Porque dentro desse recipiente só tinha gás carbônico e não tinha oxigênio. E o fogo sem oxigênio não acontece, a vela apaga. Agora nós vamos voltar para a construção do nosso relatório. Vocês vão pegar agora o livro de português, vão abrir lá na página 54, que tem o passo a passo de como fazer um relatório de experiência, e vão pegar também um caderno e um lápis para escrever. Eu vou contar até 3 e tudo isso vai aparecer aqui. Aguardem 1, 2, 3. Agora que tudo apareceu aqui na mesa, nós vamos continuar o nosso relatório. Para um relatório de experiência ficar perfeito, ele tem 7 etapas, que nós vamos conferir todas essas etapas lá no livro didático de vocês. Como eu não tenho livro de português, apenas o de ciências, eu vou falando e vocês vão conferindo aí no de vocês, pode ser? A etapa número 1 é anotar o título da experiência. Que título que a gente pode colocar para essa nossa experiência? Eu vou colocar um título aqui, mas vocês podem colocar um diferente no relatório de vocês. E aí, já pensaram no título do relatório de vocês? O meu ficou como: qual gás apaga a vela primeiro? O oxigênio ou o gás carbônico? E agora que já finalizamos a primeira etapa do nosso relatório, que era colocar um título do nosso experimento, nós vamos para a segunda etapa. E a segunda etapa é a seguinte: indicar quando esse experimento foi realizado e por quem. E aí, já terminaram a segunda etapa? Então vamos para a terceira. A terceira etapa é colocar o objetivo da nossa experiência. Qual foi o objetivo dessa nossa experiência? Isso mesmo, o objetivo foi observar se o gás carbônico apagava primeiro a vela ou o oxigênio. Vamos escrever. Agora que já escrevemos o nosso objetivo, nós vamos para a etapa número 4, que é descrever todos os materiais que utilizamos nessa experiência, tá bom? Na quinta etapa de um relatório de experiência, nós vamos escrever os procedimentos realizados, ou seja, todas as etapas que fizemos para concluir o experimento, ou seja, acender a vela, produzir o gás carbônico, colocar os recipientes sobre a vela. Vamos escrever todos os detalhes. E já terminando o nosso relatório de experiência, nós vamos escrever quais foram os resultados que nós conseguimos observar. E finalizando o nosso relatório de experiência, nós vamos escrever qual foi a conclusão que chegamos com esse experimento. Na conclusão, vocês devem escrever o que vocês aprenderam ao fazer esse experimento, tá bom? Vamos lá então. Então, meus cientistas, chegamos ao final de mais uma experiência. Espero que vocês tenham gostado da experiência e que tenham conseguido aprender um pouquinho de como montar um relatório de experiência científica. Era isso e tchau! Um beijo para todos vocês!